estudamos a história da Reforma Protestante, nós deparamos com vários movimentos que ocorrem em decorrência, então, dessa história, né? A Reforma Protestante, ela foi um movimento acontecido aí a partir de 1917, ocorrido, né? E depois ele foi tendo seus desdobramentos. Já na década de 20, 30, ela ganha contornos mais radicais, né? E um desses personagens históricos que pouco se fala na história do cristianismo, diga-se de passagem, é um homem chamado Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, ele empreendeu uma leitura revolucionária da Bíblia, desafiando inclusive os princípios e preceitos luteranos. Ele que começou a partir da Reforma Luterana, foi ordenado como um pregador, como um clérigo luterano. Depois ele passa então a ter a sua ação mais ligada a um grupo chamado Anabatista, que é um grupo mais espiritualista, que tinha uma ligação direta com a espiritualidade, revelações de Deus, né? E atitudes no sentido de interiorização do espírito, uma questão mais intimista, e também numa espiritualidade mais, digamos assim, profética, que denunciava os abusos sociais contra determinados grupos. Thomas Müntzer, então, ele vai se refugiar, digamos assim, ele vai pastorear umas das regiões ali do interior da Alemanha, e ele, daquela região que viria a ser a Alemanha unificada, né, que depois só aconteceu no século XIX, mas ela aquelas regiões ali que a gente conhece, né? Então o que vai acontecer? Ele vai então ser um homem que vai pregar uma espécie de revolução, tendo como protagonistas os camponeses. Por isso então que ele vai ser conhecido juntamente com a história da revolta dos camponeses. Thomas Müntzer, que é estudado, inclusive, em movimentos sociais que estão no Brasil em defesa da terra e da reforma agrária. Grupos ligados ao movimento dos trabalhadores sem terra, dos seus cursos, né, eles fazem, então, uma leitura do Thomas Müntzer como um homem que defendeu os camponeses. Também, o Engels escreveu um livro chamado Revoltas Camponesas na Alemanha, que destaca a figura proeminente de Thomas Müntzer. Bom, ele é um homem de uma história riquíssima e de um legado impressionante, porque além dessas questões que nós citamos aqui, ele empreende uma leitura totalmente inovadora diante da questão eclesiológica. Então, por exemplo, enquanto a reforma luterana ainda mantinha algumas hierarquias verticais na igreja, Thomas Müntzer vai horizontalizar a liderança, ele vai fazer uma liderança comunitária. Ele vai ser, então, de fato, um homem que vai pensar numa espécie de comunismo eclesiástico, comunismo primitivo. Além disso, ele tem uma leitura muito escatológica, no sentido do fim dos tempos, fazendo relações com a questão política da época. Então, ele vai assim, nomear aqueles nomes da Bíblia, da besta, dos reis, dos imperadores. Ele vai colocar isso na conta dos imperadores do seu tempo, dos príncipes do seu tempo, dos governantes do seu tempo, né? Então você vai ter esses imperadores identificados então com aquelas pessoas de seu tempo. E também ele vai, numa perspectiva revolucionária, ele vai de fato à luta, né? Ele vai pegar em armas, inclusive, à época, né, ainda aquelas armas rudimentares, mas vai pegar em armas para defender o seu legado da Revolução. Não precisa falar que a história não deu muito certo, e ele acabou sendo morto, né, degolado, teve a sua cabeça cortada, mas o seu legado é um legado importante para nós pensarmos numa perspectiva revolucionária. Alguém apaixonado, alguém à frente de seu tempo, alguém com uma leitura inovadora, sociológica, eclesiológica, espiritual, e que de uma certa maneira contribui para a gente pensar, né, até que ponto a igreja tem que se acomodar e ficar do lado dos príncipes. Até quando a igreja não tem que fazer uma discussão que envolve as pessoas carentes, necessitadas, né? No caso, ele escolheu ficar do lado dos camponeses, ele escolheu os sem terra, ele escolheu os explorados, né? Por isso que ele é identificado como, então, o príncipe dos camponeses, um exímio orador, um pregador, assim, muito entusiasmado, que deixou aí o seu nome na história da humanidade aí. Então, Thomas Müntzer é alguém que precisa ser estudado, lido e relido com muito carinho.